Já estamos de volta ao seu programa Estação Turismo, hoje falando sobre o turismo religioso. E nós estamos na cidade de Manaus e, lógico, numa das igrejas mais bem vistas e mais conceituadas aqui da cidade, que é a Igreja São Sebastião, localizada no centro de Manaus. E ao meu lado está o Frei Sebastião. Frei, fala pra gente um pouco sobre a história da igreja. Como foi o início de tudo? Pois é, a Igreja São Sebastião, a história da Igreja São Sebastião inicia-se no ano de 1859, quando foi fundada a Irmandade de São Sebastião. E nessa época também então, foi construída uma pequena capelinha, justamente com essa Irmandade que sustentava, né, a devoção do povo. E já nesta época, pelo ano de 1862 mais ou menos, né, já a igreja pequena construída, se via que era uma capela que atraía muita gente, como também a devoção a São Sebastião aumentava sempre mais, né? Foi daí então que se teve a ideia de construir uma igreja maior, né? Se construiu uma igreja maior, então o Frei Gesualdo Maquede idealizou, juntamente com a colaboração de fiéis e devotos de São Sebastião. O santo foi martirizado por lutar em defesa do cristianismo contra a perseguição de Diocleciano, recusando-se a renegar Cristo e a fé. Nasceu em Narbona 250 anos depois de Cristo, em Roma, um valente soldado, tendo ingressado no exército com cerca de 19 anos de idade. Sua fama de bom soldado era tamanha que tornou-se estimado pelos imperadores da época. Um verdadeiro cristão, e o imperador não sabia disso. Ajudou tanto aos demais cristãos como o defensor da igreja. A atuação de Sebastião nesse sentido consistia principalmente em confortar aos cristãos que eram perseguidos. Até mesmo pessoas em altos postos do sistema carcerário romano se converteram à fé em Jesus, por meio do seu testemunho. Ele foi denunciado ao imperador Diocleciano, que ficou indignado e irado, pois o homem em quem se pusera sua confiança era um cristão, e cristão de ação. O condenou à morte, levaram-no para um campo aberto, e os arqueiros da Mauritânia o flecharam, dando-o por morto. Começou então a construir a igreja, esse templo que nós temos hoje, que foi inaugurado no dia 8 de setembro de 1888. E a arquitetura, hoje a gente vê que é uma igreja que realmente traz, assim, quando a gente tá aqui dentro, a gente sente a paz, né, Frei? E essa arquitetura, fala um pouco sobre essa arquitetura aqui da igreja. Pois é, logo quando foi construída esta igreja, se pensou também na arquitetura, se pensou também na questão artística, né? Se pode ver que é uma igreja realmente que tem uns traços cultural, um traço artístico muito grande, muito tradicional e muito belo também, né? Então, juntamente com suas pinturas, atribuídas ao pintor Ballerini de Roma, como também aqui do altar-mor, né? Essas pinturas belíssimas que temos aqui, atribuída a um outro pintor italiano chamado Francisco Campanella. Hoje as pessoas que frequentam aqui a igreja de São Sebastião, elas são envolvidas realmente na religião, né? Exatamente. Como a igreja, a estrutura, ela favorece isso, então as pessoas que entram aqui, mesmo porque agora nós temos, por exemplo, a adoração perpétua, que é um privilégio aqui na cidade de Manaus, é a única igreja que tem a adoração perpétua, ou seja, o Santíssimo Sacramento exposto 24 horas, né? Mas mesmo antes de termos essa adoração perpétua, a Igreja São Sebastião por si mesma ela já era um lugar de espiritualidade, um lugar de silêncio, um lugar de paz, realmente um lugar que chamava atenção para a oração, para o encontro com Deus. Hoje a igreja de São Sebastião, elas são, vamos dizer assim, lideradas pelos capuchinhos? Hoje estamos pelos capuchinhos, né? Atualmente os capuchinhos continuam ainda na direção desta igreja, né? E sempre foi
os capuchinhos, ou seja, os franciscanos que estiveram presentes nessa igreja, justamente por causa disso, que é uma igreja que tem uns traços tipicamente franciscanos. Tanto é que as pinturas também mostram justamente isso, né? Então temos aqui no nosso lado direito a pintura, por exemplo, de São Francisco de Assis, recebendo as chagas, né? Do outro lado temos a Divina Pastora, que também é uma devoção franciscana. Desse outro lado temos algumas outras pinturas que mostram, por exemplo, alguns fatos da história dos capuchinhos também, e assim por diante. Então toda essa espiritualidade, essa mística, ela é permeada, se encontra justamente nesta igreja de São Sebastião. A presença dos capuchinhos no Amazonas se entrelaça com a história da igreja na sua ação missionária no início do século. Os capuchinhos se dispuseram a testemunhar no reino dentro da realidade específica, de olhos fixos em Jesus. Bacana. E olha, para você que está em casa e quer ficar sabendo um pouco mais sobre a Igreja de São Sebastião, acesse agora o nosso Facebook, www.facebook.com/Estação Turismo, e fique por dentro do turismo religioso. A gente vai dar uma pausa, vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o Frei Sebastião e com mais turismo religioso aqui na Estação Turismo. Até já!